Concentração, paciência, autocontrole e estratégia. Atributos que não faltam para essa jovem enxadrista, de apenas 18 anos, mas que já acumula títulos importantes na carreira. Entre eles, o Campeonato Brasileiro Sub-20, que lhe rendeu a vaga para representar o país no Mundial da Grécia em 2012. A paixão pelo esporte faz Tawane superar diversos obstáculos. E conseguir dinheiro para competir é apenas um deles. Ela vende pelas ruas de São Paulo um livro sobre xadrez, escrito por ela aos 16 anos de idade. A falta de patrocínio é um grande problema no xadrez. Não tem mídia, então eu tive que arcar um plano B, digamos assim. Ela já vendeu 7.000 livros de mão em mão e o esforço ajuda a sustentar os gastos. A ideia de vir para São Paulo foi para pagar o aluguel com esses gastos que ele tem de passagem, alimentação, inscrição, que a maioria acontece em São Paulo. E o que não puder completar, eu pego às vezes emprestado com meu pai, ou ele me dá mesmo. Às vezes ele tira de contas importantes dele e atrasa um pouco, depois eu trabalho e devolvo. A menina começou aos 8 anos, incentivada pelo cunhado, mas o passatempo virou meta de vida e as conquistas não demoraram a aparecer. Com 10 anos, em 2 anos, assim, só brincando com isso na escola, campeã estadual, melhor de Santa Catarina, e com os 10 no mesmo ano, vice-campeã brasileira. Foi aí que eu comecei a levar o xadrez a sério, porque eu vi dentro de mim que tinha um talento. Em 2011, teve o privilégio de enfrentar um dos maiores enxadristas de todos os tempos, o russo Garry Kasparov. A jogadora é decidida, não desiste fácil. Já chegou a disputar uma partida por quase 8 horas, só para não ceder o empate à adversária. Eu já vi que você é osso duro de roer, né? Com certeza, eu consigo contar nas mãos, assim, dedos, quantas partidas eu empatei. Eu prefiro perder ou ganhar. É muito raro eu empatar uma partida. Eu sou muito teimosa. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Tawane, mas não é só você que tem esse comportamento, não. É o que você vai ver na Escola do Amor de hoje. Eles estão casados há 21 anos, têm 2 filhos e precisaram de muitos ajustes para acertar o passo no relacionamento. Ela tinha um senso de humor mais apurado. Eu era bem humorado. Já ele não estava para brincadeiras. Não, o oposto dela, bem sério. Mas a Ima acreditava que poderia mudar a situação. Eu pensei que eu ia contagiar ele com as minhas brincadeiras, para ele ser mais extrovertido também. Depois do casamento é que eu fui ver o que estava acontecendo, que realmente ele era muito sério. Eu entrei no casamento e eu falei, bom, agora que eu sou casado, ela me pertence, eu sou cabeça e tem que ser do meu jeito. Eu não aceitava o jeito dela e impunha o meu jeito. Aí começavam os conflitos, que eu queria que ela fosse igual a mim. Eu não aceitava ser igual a ele, eu que queria contagiar ele, porque eu achava que a minha maneira era melhor do que a dele. Eles faziam um jogo duro e os problemas só aumentavam. Eu acho que ela estava querendo me mudar na marra, queria que eu fosse outra pessoa, que eu não era. A gente resolvia o problema naquele momento ali, aí passava, mas depois voltava tudo de novo. E qual dos dois era mais difícil? Reconheço que eu era o osso duro de roer. Hoje parece até engraçado, mas essa queda de braço rendeu cada história. Não vai correr. Eu acabei de ligar o carro. Mas eu sei que você vai correr. Não olha pra mim, olha pra frente. Ima, a gente já falou 1000 vezes sobre isso. Você nem dirigir sabe e fica dando palpite. Ó, você saiu sem dar seta. E o farol? Olha o farol. Olha o farol, tá ficando amarelo. Você não vai parar? Vou parar. E voltar pra casa. A gente não vai mais sair hoje. Por hoje deu. Que bom que vocês toparam pegar essa carona com a gente. É melhor do que pegar esses ônibus lotados. Andar em ônibus lotado ninguém merece, ainda mais com chuva. Bira, não fala, você tá dirigindo. Você vai perder a concentração. Ai, que medo. Você quer matar do coração? Você tá correndo, vai devagar. Olha a curva. Cuidado com a lombada. Ima, pelo amor de Deus, para! Gente, calma, tá tudo bem. Olha, eu trouxe um bombonzinho aqui pra vocês relaxarem, né, crianças? Cospe, cospe. Tem licor, não vai passar do bafômetro. Ima, menos! Fica quieta, por favor! Bira, se você continuar falando comigo assim, eu vou descer desse carro.
Desce! Quê? Sai do carro! Mas eu não tenho dinheiro pra condução. Se vira! Isso que você tá fazendo não tá certo, Bira. Ah, você acha mesmo? Acho. Vocês vão fazer companhia pra ela. Desçam do carro. Que não? Peraí, Bira, não é assim, a gente tem que conversar. Já não falei, é assim. desçam do carro de uma vez! Tá certo que ele era meio ranzinza, mas ela também ficou atazanando, até que deu no que deu, né? Tem gente que é osso duro de roer, né? E vocês não viram nada, porque hoje nós vamos conversar com o casal que deu origem a esse reprovado no teste que você acabou de assistir aí. Isso aí foi simulação, mas você tem que ver a história real. Eles têm muito mais para contar. Não saia daí porque você vai saber como esses dois se acertaram e são felizes no casamento há 20 anos. E qual a relação entre esse fogão aqui e a calça jeans? Olha, você não vai vestir mais essa calça jeans. Eu tava esperando casar para dar a ordem. E como fica o sexo após os filhos? Vamos ouvir a opinião de um especialista para saber o que muda e o que melhora na relação íntima do casal. Os pais cuidam demais dos filhos, mas às vezes priorizam tanto os filhos que esquecem de si mesmos. E no nosso laboratório, cobranças e falta de comprometimento estão atrapalhando a vida desse casal. Sair sem me falar pra onde vai, isso me irrita porque parece que eu não existo. No Papo de Homem deste sábado, um assunto que interessa muito às mulheres. Se as mulheres soubessem realmente o que é ser sexy para o homem, elas iam fazer totalmente diferente. Atenção, alunos, quem está presente vá até o @TheLoveSchoolTV e assine a nossa lista de chamada no Twitter, com hashtag Escola do Amor presente. E serve também no Facebook e pelo R7, porque já está no ar mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. Nós já conhecemos a Amy e o Bira há muito tempo e podemos garantir que hoje o clima está bem mais calmo entre eles, né, Renan? Bem mais calmo. Mas vamos ouvir como, apesar dele ser durão e a Irma osso duro de roer, os dois conseguiram mudar e superar o próprio temperamento. Bem-vindos à Escola do Amor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tudo bem. Hoje, 21 anos de casado, mas no início foi difícil, como a gente acabou de ver aí, né? Exatamente. Quem era mais difícil? Quem era... Acho que é difícil responder, né? Um vai sempre achar que era o outro, né? Era o fio negativo e o positivo se juntando. Essa história entre a gente começou desde do namoro. Porque desde quando eu comecei a namorar ela, eu já não aceitava o jeito dela. Gostava dela, do caráter dela, mas não gostava do jeito dela. Eu tinha o meu jeito tradicional, formal, e ela tinha um jeito assim mais extrovertido, até na maneira de se vestir, de falar. Então, no namoro já tinha algumas divergências. E como é que você foi em frente com isso? Você gostava do caráter, mas não gostava do jeito? Porque eu pensei assim, já que eu gosto do caráter dela, o caráter dela me agradou. Então o jeito dela eu vou conseguir mudar. Você vai dar um jeito no jeito dela? Vou dar um jeito no jeito dela. E tentei dar um jeito meio estranho. Tentou, né, Irma? Tentou. De várias formas. Tentou de várias formas, com o jeito dele durão, tentar me fazer ficar mais séria, mas como eu era mais extrovertida do que ele, ficou um pouco difícil. Mas com o tempo, assim, as coisas foi piorando, porque ele era bem durão, ele não aceitava a minha maneira de vestir, a minha maneira de conversar com as pessoas, porque eu era bem mais extrovertida do que ele. Eu não sei se era ciúmes também, né? Talvez poderia ser. Eu penso o seguinte, que, por exemplo, já ouvi vocês falarem, darem aulas aqui sobre a diferença de culturas. No meu caso, eu sou baiano, ela é mineira. Então, há uma diferença de cultura, de língua, de linguajar, de vocabulário. Então, eu não gostava, por exemplo, a gente estava conversando, ela falava assim, agora mudando de pato pra ganso. O que é isso, mudando de pato pra ganso? Eu não gosto que fale assim. Aí ia comprar alguma coisa, alguém não dava o troco direito, ela, isso aí não dá água, pinto. Então essas coisas me irritavam.
Me irritava. Porque eu não gostava desse tipo, porque ela tinha os vocabulários, nada contra os nossos amigos mineiros, mas ela tinha aqueles vocabulários de mina, dos avós, dos pais. Então eu já não gostava. Então, nisso aí eu tentava mudar. Então a criação era bem diferente, né? De vocês, a cultura, a tradição de família até mesmo, né? E dos lugares onde vocês cresceram eram muito diferentes. Bem diferente, porque a minha família sempre foi uma família mais assim extrovertida, brincalhona. A dele já é mais aquela bem mais séria. Então juntou eu e ele e aí deu aquele baque. Ele mexeu com os mineiros, mexe com os baianos aí agora. O que você achou estranho dele? Assim, de fácil de ser baiano. Eu achei o jeito dele estranho porque quando a gente vê os baianos, eles são bem mais alegres. Eu falei, ele nasceu no lugar errado. Ele estava no lugar errado, porque ele era para ser mais extrovertido do que eu. O mineiro é pacato, conservador também, mas a minha família era extrovertida. Já ele era sério demais. Eu falei, não, ele nasceu no lugar errado. Diz que baiano já nasce dançando, ele nasceu sério. Ele nasceu nem chorando, ele chorou. Ele nasceu já de bico. Mas e as expectativas? Mima, quais as expectativas que você tinha dele? Quando você casou, você pensou assim, bom, eu vou me casar com Bira e isso que eu acho que a gente vai ter. Olha, eu gostava do jeito sério dele. Gostava mesmo do jeito dele ser sério. Ele era trabalhador. Eu nunca precisei falar para ele, levanta e vai trabalhar. Então, isso me chamou a atenção. Então, as outras coisas, o jeito seco dele ser, eu pensei, bom... Vou mudar ele. Vou mudar, cara. Ser fácil. Como ele disse de mineiro, os mineiros comem pela beirada. Então, eu falei, eu vou pegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu vou fazer ele do jeito que eu quero. E realmente não ficou fácil, não. Foi bem difícil. Não foi, nem comendo pelas beiradas. Nem pelas beiradinhas. Mas a história da calça jeans. Eu tenho aqui a calça jeans. Eu queria que você explicasse primeiro qual é a história da calça jeans e mostrasse. A gente tem um fogão aqui. Depois você mostrasse pra gente o que você fez exatamente. Primeiro, por que a calça jeans dela te irritava tanto? Bom, eu achava que ela estava me desobedecendo. Porque eu gostava de andar formal, social, e ela gostava de andar esporte. Então eu falei, olha, você não vai vestir mais essa calça jeans. Eu estava esperando casar para dar a ordem. Antes de casar, não podia falar nada. Para passar a lei. Aí casamos, saindo da lua de mel, saindo do hotel na lua de mel, estava ela vestida com a calça jeans. Aí, passado uma semana, tô lá no local de trabalho, me chega ela de tênis, de jeans, mascando chiclete. Aí eu falei, bom, já falei, vou dar um jeito na calça jeans. Aí, quando ela tirou, esperei ela dormir, aí fui. Mulher tem aquele negócio de... Uma semana depois de casado, você já deu um jeito na calça jeans? Uma semana depois de casar. Que isso? Eu acho que a gente tem uma foto da Ima com essa calça jeans. Vamos ver a foto da calça jeans. Olha só. A Ima tá sentada. Essa é a calça jeans. Essa calça jeans. Que isso? Quem deu essa foto? Eu não sabia dessa foto, né? Que a gente ia trazer aqui. Olha lá. Essa era a bendita calça jeans. Que eu não gostava, já tinha falado com ela várias vezes para não usar. Mas ela insistia. Ela insistiu. Então eu esperei ela dormir, peguei a calça jeans e falei, bom, já que elas têm que esquentar o forno antes de colocar qualquer coisa, quando ligar para esquentar o forno, a calça tá lá e acaba o meu problema. Aí o que você fez? Mostra aí pra gente. Aí eu peguei a calça jeans, ela tava dormindo, é lógico. Peguei a calça jeans, e a calça? Abri lá o forno e deixei lá dentro do forno. Falei, agora, quando ela ligar aqui para esquentar o forno antes de botar qualquer comida, assa a calça jeans e acabou o problema. Você não pensou que você ia botar a casa em incêndio, não? Causar um incêndio? Não, naquele momento não veio nenhum pensamento. Eu só queria acabar com a calça jeans. No estilo militar, vou ensinar, né? Igual o sargento quer ensinar o recruta. Podia ter jogado um lixo, né? Podia ter... Picotado com a tesoura, né? Mas... Aí eu tava dando uma lição nela e na calça jeans também. Agora acaba de... E aí, mas você realmente ligou o forno sem ver a calça jeans? Não, eu não liguei porque o que eu ia preparar, a vasilha estava dentro do forno. Então, eu tive que abrir o forno para me pegar. Quando eu olhei a calça dentro, eu falei, mas que isso? O que aconteceu? Aí eu fui perguntar para ele.
Aí foi que ele falou, eu botei lá pra você nunca mais usar. Então eu achei uma forma assim bem grosseira de falar assim, olha, por favor, poderia ser de outra forma, por favor. Mas ele já tinha falado com você da calça jeans? É, já. Mas e aí, mudou? Você parou de usar a calça jeans? Aí eu parei de usar a calça jeans. Pois é, mas aí, quer dizer, como você falou, foi bem... bem grosso, bem rude. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Não faça isso em casa, não tente, não experimente. Mas aí você também no carro, como a gente viu ali, você contar e o reprovado no teste, você então achava que a maneira de resolver o jeito dela era dando ordem, era sendo assim, é desse jeito, ou então sai fora, pra rua. Não era flexível. No caso do carro, ela... A gente tinha conversado já outras vezes, para não ficar falando. Eu falei, não fala comigo quando eu tô dirigindo. E ela sempre dizia, você tá correndo. E eu era novo de carteira. Então todo mundo novo de carteira quer mostrar o que sabe fazer. E ela sempre falando. Aí tinha um casal atrás, sentado com a gente, ela falou baixinho, olha, se você não parar de correr, eu vou descer do carro. Aí eu já me enfureci, parei o carro, falei, desce. Abri a porta, falei, desce, agora você vai andando para casa. Arrastei o carro, fui embora. Aí o casal que estava atrás falou assim, olha, eu queria dizer que a sua esposa realmente está certa, você está crescendo, tá correndo muito. Aí eu dei a ré, voltei, falei, então desce também, acompanha ela. Vai você junto com ela, fazer companhia para ela. Pra mim foi bom o casal descer, né? Porque eu tava com muita raiva dele, que eu deixei minha bolsa dentro do carro. Eu não tinha como voltar para casa. Então eles me ajudaram, pagaram minha passagem, aí eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu pensando assim, ele deve estar preocupado, como que ela vai voltar se a bolsa ficou no carro. Era como se isso me irritava, porque era como se nada tivesse acontecido. Quando eu cheguei em casa, ele estava dormindo. Então nem passou pela cabeça dele como que eu ia voltar para casa. Como é que você reagia a essa forma dele de lidar com o seu jeito? Com o meu jeito, eu ficava assim, uma semana, às vezes, sem falar com ele. Eu o servia, eu fazia a janta, eu lavava a roupa dele, eu fazia almoço. Mas, na hora de servir, eu pegava e falava, olha, tá aqui, tá tudo direitinho. Mas eu não dava uma palavra, só falava, ó, tá pronta a janta. Então, nisso, em vez de melhorar a situação, eu estava piorando. Aí, depois, a gente conversava um pouquinho. Aí, aquela situação melhorava um pouco. Tipo, ficava 1 mês, 2 meses, sem confusão. Mas aí, depois, por causa de uma coisinha, aí voltava tudo de novo. Mas você também irritava ele? Irritava. Como que você fazia muito. assim? Porque eu sei que você irritava no carro, né? Mas aí no dia a dia, como é que era? No dia a dia, quando ele fazia alguma coisa que eu não gostava, eu ia para a porta do trabalho dele e eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia botar o nervo dele à flor da pele. Então, o que eu fazia? Eu sentava na escada da porta do trabalho dele. Então, quando ele saía do escritório que ele me via, ele se enfurecia. Então, eu deixava aquilo ali acontecer e falava, porque você fez isso, então eu fiz isso também. Dava o troco, né? Eu dava o troco para ele. Quer dizer, uma coisa interessante é que você falou, Birajara, que você a escolheu por causa do caráter. Ela é uma pessoa de caráter. Como mulher, não dava problema, assim, em termos de enganar, de mentir, de fazer esse tipo de coisa. Mas o jeito, tanto dela quanto o seu, os jeitos de vocês, eles chocavam. Se chocavam, o que mostra que não basta a pessoa simplesmente escolher alguém pelo caráter. Os dois têm que se ajeitar dentro do relacionamento, senão não tem jeito para a relação. Senão vocês não estariam juntos até hoje, né? Quanto tempo durou vocês com esse jeito assim difícil um com o outro? Quanto tempo? 7 anos, né? 7 anos. 7 anos, longos 7 anos. E como que vocês aguentaram? Como que isso influenciou o casamento de vocês, assim? Por exemplo, não sei, a vida social, a vida íntima, não sei se os filhos já estavam nesses 7 anos, mas como que afetou essa maneira diferente de ser? Nós temos 2 filhos. O Samuel, mais novo, ele acho que tinha 2 anos, quando a coisa mudou, tinha 2 anos. Então era bem bebê, então não participou de nada disso. Mas afetava, sim, o trabalho, porque eu saía de casa já de cabeça quente, ia para o trabalho, quer dizer, deixava uma mulher em casa insatisfeita, tinha que mostrar uma aparência para os colegas de trabalho, isso afetava e muito. E quando voltava para casa, voltava com aquela expectativa, vamos ver se a coisa já melhorou, já mudou. Quando chegava em casa,
Aí, as mesmas cobranças. Você falou com um montão de gente lá, você conversou com várias pessoas, mas comigo você não conversa. Então, voltava a mesma coisa. Então, virou-se aquela rotina. Quer dizer, o seu jeito durão não resolveu nada. Absolutamente. Né? Você tentou e tentou, na força do braço, resolver a situação, não resolveu. Você, a sua maneira também teimosa, pirracenta, tampouco resultou em nada. Né? Nada. Quer dizer, então, isso mostra o seguinte, essa maneira de ser, né? de ser osso duro, de ser uma pessoa teimosa, normalmente tem uma ou duas fontes. Uma óbvia é o orgulho. Às vezes a pessoa é assim por causa de um orgulho. Ela tem orgulho achando que eu estou certo, é o meu jeito, ou então não tem jeito. A pessoa se enche de orgulho de achar que ela está certa. A maneira dela é a certa e não tem outra. Então, ela se enche desse orgulho, então isso faz ela uma pessoa difícil. E a outra fonte, às vezes, é porque a pessoa não conhece nada melhor. Não é? Ela também pode até ser orgulhosa no que sabe, mas a razão principal não é o orgulho, é simplesmente porque ela não aprendeu como fazer. Então ela acha, é a única maneira, então é o que eu sei fazer. Então às vezes a pessoa muda porque ela aprende algo melhor, mas às vezes ela precisa, além de aprender algo melhor, ela precisa ter o seu orgulho quebrado. Eu não sei se vocês conseguem se identificar com uma dessas duas coisas que eu estou falando. No meu caso, eu não conhecia nada melhor, porque os meus pais, meu pai era assim bem rígido, com a esposa, com os filhos. Então eu passei a ser a cópia dele. Eu entrei no casamento assim, bom, ela não pode trazer problema para mim, então eu vou aplicar as regras dele, eu vou ser ele no casamento. E enquanto eu fui ele no casamento, por não conhecer, não ter outras direções, então era só problemas. Quer dizer, você teve que desaprender uma coisa ruim para então aprender uma coisa boa, como fazer o certo no relacionamento. Exatamente. Que é o que muitas pessoas precisam fazer. E você, Ima? Eu tive que aprender a... Mas você era orgulhosa ou não sabia? Não sabia nada melhor. Não, eu não sabia nada melhor. Mas é assim, eu pensava que, tipo assim, o casamento para mim era a coisa mais importante. Então eu não queria ter o problema que eu tinha com ele. Só que quando eu vim da minha família, a minha mãe sempre foi assim, ela decidia as coisas em casa. Então eu pensava que eu poderia fazer a mesma coisa com ele. Só que ele já veio também da família, que o pai, que era bem reservado, que fazia, acontecia dentro de casa. E eu já vim com o quê? Não, a minha mãe que resolvia, a minha mãe era quase a última palavra, era dela. Então, no meu casamento, isso não funcionou. Quer dizer, a gente vê aí a influência dos pais. Tanto a sua parte, Birajara, quanto a sua, Ima, foi exatamente a influência dos pais, né? Exatamente. E a gente fala sobre isso no livro Casamento Blindado, que é as famosas bagagens, né? As mochilas nas costas, que os casais têm que estar cientes, que todos trazem para dentro do relacionamento. E se não souberem o que está ali, vão gemer, como vocês gemeram por 7 anos. Como que mudou a situação? Mudou quando eu parei, pensei e falei, não posso continuar agindo dessa forma. Então eu parei de irritar ele com coisas que ele não gostava. E eu dei o meu braço a torcer quando ele fazia alguma coisa, porque ele não mudou de imediato. Ele continuava a fazer as mesmas coisas, mas eu não, eu passei a observar e a fazer coisa diferente. Eu parei a mudar um pouco, eu falei, não, se ele falar que não gosta disso, eu não vou fazer. Então eu comecei a investir no meu casamento. Porque eu falei, eu não casei para me separar, eu casei para me viver o resto da vida com ele. Então eu comecei, eu sabia que ele não ia mudar assim pelo jeito dele ser durão. Mas no passar dos dias, eu via que da forma que eu falava com ele, eu vi que ele estava já amaciando. Então, se eu fosse agir com ele, se eu desse uma má resposta para ele, eu sabia que já ia ter uma confusão. Então, eu começava a fazer, ir pelas beiradas, até que eu conseguia aquilo que eu queria. Quer dizer, você começou a mudar. Ele nem sentia. Você começou a mudar primeiro. Você viu que se fosse esperar por ele, você ia estar esperando até hoje. Até hoje. Aí, quando ela começou a mudar, eu pensei dentro de mim, bom, meu jeito está funcionando. Eu tô conseguindo. Tô domando.
Mas não sabia que ela estava assim, descendo para poder dar um me mudar salto, também. né? Então, inicialmente, você achou que estava bom. Mas eu achei, bom, consegui contornar a situação. E aí, quando que você mudou? Quando eu mudei, quando eu vi que ela tinha mudado. Já não me respondia mais, já não me irritava mais, eu falava alguma coisa, ela obedecia, eu falava, o que está acontecendo? A princípio pensei que estava funcionando do meu jeito, mas depois eu vi que ela mudou, aí eu falei, bom, ela não merece ser tratada do jeito que eu trato. Ela não merece que eu venha impor as coisas do jeito que eu imponho. Então a mudança dela me fez mudar. Então o que eu não aprendi, acabei aprendendo com ela. Que eu não sabia. Tá certo. E aí, então, depois de 7 anos, começaram verdadeiramente o casamento. Aí sim, aí começou o casamento. Ele ficou mais sociável, ele conversa mais com as pessoas, ele sorri. Antigamente ele não sorria, ele não falava. Eu tinha medo de chamar ele pelo nome, assim, tipo um apelido carinhoso. Eu tinha medo de falar com ele. Hoje não, hoje eu não tenho medo de falar com ele. Você já usa calça jeans de novo hoje? Às vezes. Mas olha só a diferença, né? Porque olha só, ele está de jeans hoje eu tô de calça e ela jeans. está de calça social, né? Pois é. Adaptou. Mas hoje não tem mais esse problema, né? Não temos mais Quando problema. tem um problema hoje, que o jeito dela não te agrada, ou alguma coisa que ela faz que não te agrada, como que você lida com isso hoje, da nova maneira que você aprendeu? Quando eu vejo que ela faz alguma coisa que eu não gosto, se não dá para me falar na hora, eu espero, então eu chego para ela e falo o que você fez, ou o que você falou assim, eu não gostei. E ela prontamente ouve. Então eu chego de uma maneira branda, na hora certa, no momento certo, porque antigamente não tinha hora para falar. Então hoje, no momento certo, na hora certa, eu falo com ela, ela ouve e não repete mais aquilo ali. Então houve uma mudança de ambas as partes. Agora, Birajara, para terminar, como um osso duro de roer reformado que você é hoje. Maleável. Mais molinho. O que você tem a dizer para esse homem que está assistindo hoje, que foi criado, foi programado com essa mesma mentalidade que o seu pai te programou? O que você tem a dizer para ele hoje, tendo vindo dessa situação? O que eu tenho a dizer, Renato, é o seguinte. As minhas experiências mostram que não funcionaram. A esposa não é um soldado militar, a casa não é um campo de batalha. Então, o marido tem que tratar a esposa como se fosse ele mesmo. Se ele se maltratar, ele maltrata a esposa. Se ele não se maltrata, ele não maltrata a esposa. Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte, o marido tem que ser flexível. Ter ouvidos para ouvir também. E isso, na verdade, é ser homem. Exatamente. Né? Não necessariamente ser um ditador, que quer dizer que ele vai ser mais homem por causa disso. Quero agradecer, muito obrigado pela participação de você. Muito engraçado. Nós adoramos a história de vocês. Pois é, nós vamos dar agora 3 características do osso duro de roer, para depois ensinar como agir com si mesmo ou com o parceiro que é assim. Vamos lá. Gente teimosa, né? Gente teimosa é o osso duro de roer porque sabe que está errando, mas fica insistindo naquele erro, como se na insistência dela ou dele, as coisas vão mudar. Uma pessoa teimosa mostra que é o osso duro de roer. Gente turrona, quer dizer que faz as coisas de propósito, só para irritar o outro. Como a Ima fazia, ela sabia que estava fazendo errado, mas ela fazia só para dar o troco, né? E gente mandona, quer tudo do seu jeito, como o Bira. Como lidar com gente assim? Primeiro, não reaja a essa pessoa da mesma maneira que ela, porque só vai escalar o problema, só vai aumentar. Então, cuidado também para não se anular, né? Você não pode simplesmente deixar outra pessoa passar por cima de você. Você tem que ser assertivo, ou seja, saber os seus direitos, saber comunicar aquilo que você acha inaceitável dentro do relacionamento, sem se rebaixar, mas também sem bater de frente. E como você pode lidar consigo mesmo, se você reconhece que você pode ser um osso duro de roer. O ponto de partida é essa consciência de que você realmente é uma pessoa difícil, né? Uma pessoa difícil de se conviver. Enquanto você não se esforçar para mudar, como a minha irmã fez, ela se esforçou, não é uma coisa assim da noite para o dia, é um processo. Alguém tem que parar, refletir no que está fazendo de errado e começar a se esforçar para mudar. E reconhecer que o mundo não revolve ao seu redor. Então tenha a mente aberta e seja humilde para reconhecer quando você precisa mudar e melhorar, tá bom?
Agora, quem esteve com a gente na terceira caminhada do amor aqui em São Paulo sabe que muitos casais puderam conversar, dialogar e se conhecer melhor graças a esse evento. E essa ideia se espalhou pelo mundo. Nossa produção foi até Johannesburg, na África, e conversou com alguns casais que também participaram da Caminhada do Amor. Acompanhem. Nós estamos em Joanesburgo, na África do Sul, para acompanhar a primeira Caminhada do Amor no país. Aqui, mais de 500 casais se inscreveram para ter esse momento. É um evento especial, onde os casais se unem para aprender mais e conversar sobre alguns problemas que aparecem no relacionamento. Até resolver alguns pequenos problemas, descobrir mais sobre o outro. E para os casados, reviver o amor que um dia tiveram, a chama que existia quando namoravam. Eu acho que é importante porque é um momento só para nós os dois, sem nossa filha. E a gente vai aprender muito mais ainda, né? Hoje é um dia especial, né? Porque é o nosso dia. Muito romântico. Eu pergunto por que ele sorriu. É muito interessante. Eu conheço o Renato há 10 anos. Trabalhei com ele aqui na África do Sul. Isso é muito inspirador. A Escola do Amor é uma ótima ideia. It's very inspiring. This is very nice. The Love School is really a nice idea. Nós encontramos aqui na Caminhada do Amor gente de tudo quanto é lugar, inclusive 2 brasileiros, a Renata e o Almir. Tem muito mais brasileiro por aí, mas a gente vai conversar com a Renata e com o Almir. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. É a primeira Caminhada do Amor, né? E vocês fizeram questão de participar. Por quê, Almir? Olha, pelo que nós temos visto, o que tem acontecido lá no Brasil, os benefícios que tem trazido no relacionamento de muitas pessoas, nós vimos isso como uma grande oportunidade para aprender mais um do outro, para estar crescendo no nosso relacionamento. Já assisto a Escola do Amor e a gente está muito feliz dessa caminhada também estar acontecendo aqui. A gente está fazendo essa caminhada aqui hoje com um grande prazer. Estamos observando aqui um grande número de pessoas de vários países e a gente consegue ver que as pessoas têm o mesmo tipo de problemas em todas as partes do mundo. E para a gente estar aqui hoje está sendo uma oportunidade grandiosa, porque estamos tendo tempo para conversar, para falarmos de coisas que normalmente nós não falamos. Aqui na África, a dança é uma forma de se expressar muito forte. E nesse momento os casais estão dançando para demonstrarem o quanto estão felizes de estarem aqui hoje, tendo esse momento para namorarem, para conversar sobre o relacionamento. E é tão contagiante que a gente fica com vontade de dançar também, com a animação deles. É muito bacana. Um abraço a todos os nossos alunos africanos, especialmente de Angola e Moçambique também, que assistem e participam da Escola do Amor também. Povo maravilhoso, né, Renato? Isso. Nós estivemos aí na África por muitos anos, conhecemos esse povo que é muito, coração muito aberto. Esperamos fazer uma aula da Escola do Amor aí na África com vocês em breve, tá bom? A gente vai anunciar aqui. Agora é hora de Pergunte aos Professores com Dani Carotti. Olá, Dani. Estamos aqui de volta. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Ótimo. Então vamos lá. As perguntas. A Vilma diz assim: gostaria de ter um filho, mas meu marido não quer. Fico muito chateada com isso. Me ajude. Isso é realmente triste, sabe, Vilma? Mas o problema é que se o seu marido não quer, então realmente não dá. Sabe por quê? Porque se você até mesmo fizer na força, né, do braço, não, eu vou querer, a gente vai ter o filho, ele não está preparado, ele não estando preparado, vai ser difícil para a criança, né? Então, os dois têm que querer o filho. Se um não quer, os dois não estão preparados. Então, em vez de você ficar chateada com isso, ou ficar insistindo com ele, procure entender, entrar na cabeça dele. Por que ele não quer? De repente, ele tem uma informação errada. De repente, ele tem um trauma de criança, de filho. Ele se prometeu que não ia querer ter filho. Ou então, ele simplesmente precisa passar uma fase. Ele quer ter uma segurança financeira melhor para depois de um tempo ter filho. Então, ela tem que entender e compreender. Esse é um assunto que você
vocês devem falar antes de se casar, né? Vocês devem conversar sobre isso. Antes de casar, tem que saber, ele quer filho? Ela quer? Porque depois fica muito difícil, fica muito complicado. E não faça disso um grande problema, tá bom? Você tem que procurar ser feliz, estar feliz no relacionamento. Valorizar os outros pontos do relacionamento, né? Exato, exato. Temos a Valdenora e ela pergunta: quero saber como continuar em um relacionamento, como prender a pessoa até o casamento. Olha, nas casas de ferragem, geralmente você encontra aquelas correntes. Elas vêm de 1 metro, 2 metros, depende da pessoa que está tentando amarrar, você vai ter que comprar um pouquinho mais, cadeado, essas coisas todas. Bom, falando mais sério, se você está tendo que prender a pessoa até casar, então você tem que começar a questionar esse relacionamento, porque há uma insegurança, né? Agora, é possível que ela não esteja querendo prender, assim, eles se amam, mas ela tem medo de perder aquele relacionamento. É possível que seja um medo que ela tenha, né? Então, a insegurança. Eu acho que, assim, Val, eu vou te chamar de Val, você deve investir em você mesma, porque se você for essa pessoa segura, firme, sabe o que quer, sabe? Você se valoriza. Então, se ele não quiser ficar com você, ele que vai estar perdendo, não você. Uma maneira muito fácil de entender isso. Para você segurar alguém, você tem que estar seguro. De si mesmo. Eu não posso segurar ninguém se eu estou inseguro. Então, primeiro vem a sua segurança, para depois você poder segurar, entre aspas, a outra pessoa. O que você acha, Dani? Eu acho que a insegurança dela aí vai só piorar a situação. Porque se nem ela acredita nela e no seu valor, como que ele vai valorizá-la? Não tem jeito, esse desespero não tá legal. Então, se os nossos alunos quiserem fazer perguntas, como que eles fazem? Eles podem entrar na nossa página lá no Facebook e eu vou estar semanalmente selecionando as perguntas e trazendo aqui para vocês responderem. Obrigado, Dani, e sucesso com a Escola do Amor de segunda a sexta. A Dani com o marido Márcio Carotti, eles estão na Escola do Amor pela internet, ao vivo, de segunda a sexta, das 11 da manhã até ao meio-dia, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigado, até a próxima aula. Obrigada a vocês, até. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora nós vamos ao casal do laboratório, né? Ela quer que o Rafael seja mais adulto. E ele, por sua vez, cobra mais atenção e diz que a Silvana quer tudo do jeito dela. Vamos lá? Silvana, de 27 anos, mora com o Rafael, de 22 anos, há 4 anos. Os dois têm um filho de 2 anos de idade. Silvana sente que Rafael ainda quer viver a mesma vida de solteiro, enquanto Rafael reclama que Silvana é muito desconfiada, quer tudo do jeito dela. Bom, o que me irrita bastante é a falta de interesse no nosso casamento em si. Falta de comprometimento comigo, a grosseria também influencia bastante. O fato da gente ainda não ter uma casa para a gente viver com o nosso filho, eu acho que você coloca em segundo plano. Fazer coisas e não me comunicar, como se fosse solteiro. Às vezes sair sem me falar para onde vai. Isso me irrita, porque parece que eu não existo quando você faz isso. Eu acho que você quer que as coisas sejam tudo do seu jeito, ou do jeito que você espera, né? Se eu saio e não aviso, você já fica logo pensando que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Opa! Vamos lá, Rafael. Palmatória pra você. Boas notícias. Não sei se são boas pra você, mas são notícias. Você hoje está casado, num relacionamento, né? Não sei se casou. Não, eles moram juntos. Moram juntos. Mas, supostamente, vocês têm um filho juntos, então vocês estão vivendo uma vida de casado. Você não é mais solteiro. Pelo menos é a vida que você decidiu ter. E é o que ela está esperando de você. Então, essa de sair e não falar para sua mulher onde você vai, então, realmente é viver vida de solteiro. Toda a razão para a Silvana. E ele está errado. Está errado. E ela, por isso, Rafael,
é que a Silvana, ela fica querendo controlar onde você vai, o que você faz. Vem na cabeça dela um monte de pensamento. Será que ele está me traindo? Será que ele está fazendo alguma coisa errada? Será que ele me considera como esposa dele? Vem um monte de coisa. Então, não é que ela quer ser mandona ou chata com você, mas você está criando essa mulher insegura dentro de casa. Duas coisas normalmente acontecem quando o casal começa a sair e não dá satisfação para o outro, né? Sair separado. Primeiro, como a Cristiane falou, vai gerar insegurança, vai gerar dúvida, vai gerar imaginação. Quando você não tem informação, você tem que preencher as lacunas, os vazios. E normalmente a gente preenche os vazios com informação ou com pensamento negativo. Ah, provavelmente ele está com outra mulher. Ou provavelmente tem mulher lá e ele está de olho nelas. Né? Então, isso acontece, insegurança. A outra coisa que normalmente acontece depois de um tempo que isso vai sendo feito é que o outro parceiro que fica em casa, que não recebe a satisfação daquele que está saindo sem avisar, ele começa também a achar que não tem mais razão de estar investindo nesse relacionamento. Então os dois começam a ter vidas separadas, vidas paralelas. Não é mais um casamento. Então o casal tem que começar a se perguntar, é isso que eu quero? É isso que nós queremos? Viver inseguros? Eu quero que a minha esposa fique insegura ao meu respeito? Mesmo que eu não estou fazendo nada de errado, muito mais razão para você falar para onde você vai. Você não está fazendo nada de errado, por que você não fala? Né? Então você tem que dar informação. Se eu vou sair para algum lugar, eu tenho que falar para a Cristiane. Se ela vai viajar a trabalho, fazer alguma coisa, ela tem que me informar o que ela está fazendo mesmo naquele dia. Eu tenho que estar informado para não dar asas à imaginação negativa. Ok? Então, você é casado, sim, você deve satisfação ao seu cônjuge para dizer onde você está. Ok? Isso se você não quer ter problema no relacionamento. Então eu tenho que ficar dando satisfação de tudo que eu faço, aí chateia bastante isso. Se eu for conversar com um amigo meu, vê se não demora, volta logo, toda hora avisando, chamando a atenção pra vir embora. É porque você não peça também, fica até de madrugada, né? Não é de madrugada. Ah, não. Mas você sabe onde eu estou, né? Mesmo assim, prefiro que você esteja em casa. Então se for assim, tem que ficar amarrado dentro de casa. Eu acho que quando uma pessoa casa, a pessoa quer ter sua casinha, fazer tudo no seu horário, tudo bonitinho. Eu acho que deveria se preocupar mais com isso, de ter o nosso canto. Eu me preocupo. Você se preocupa, mas... Não, eu me preocupo. As atitudes suas me mostram que você se preocupa. Você quer ter casa, eu também quero ter minha casa. Mas como eu já te falei, eu quero ir pra minha casa com minhas coisas tudo organizadas. O que você tem feito até hoje pra gente mudar de casa? Tô trabalhando bastante, abrindo meu negócio pra ter uma vida confortável. Você não me dá tanta atenção, chegar cansado do serviço, né? Ficar falando que foi estressante e tem que cuidar do nosso filho, tudo mais. Aí isso acaba me irritando bastante. Eu queria pelo menos que você entendesse essa parte de... Não é que eu não quero te dar atenção, é que às vezes eu não tenho esse tempo, porque roupa no chão, tênis jogado, meia jogada no chão, em cima da cama toalha. Mas às vezes eu saio para trabalhar, não tem tempo de ficar jogando, colocando cada coisa no seu lugar. Então, o que mais me incomoda em você é essa questão de você querer as coisas só do seu jeito, tudo tem que ser do jeito que você quer, e quando não sai do jeito que você quer, você já fica nervosa. E questão de ter mais tempo, né? Que tá implicando muito isso. Eu gostaria que você mudasse, era só mesmo prestar atenção mais na gente, pensar no nosso futuro. Eu sou feliz com você, assim, mas acho que melhorar nisso, assim, de você estar mais focado mesmo na gente, já vai ficar ótimo. Acho que só o que falta mesmo é isso. É interessante que ele fala que ele quer ter a casa dele. Ele fala assim, eu quero a minha casa assim. Ela, quando fala da casa, ela fala, queria que nós tivéssemos a nossa casa. E ele já fala, eu quero a minha casa assim. Então, ali, eu pude ver uma certa independência dele. Eu não sei se é por causa da situação em que vocês estão, porque vocês estão casados não, morando juntos,
há 4 anos, tem um filho de 4 anos. Eu não sei se é por causa disso que ele se sente um pouco preso num relacionamento que talvez ele não tinha planejado, né? Então ele age talvez inconscientemente como um solteiro, amarrado dentro de um relacionamento sério. É muito comum que uma pessoa, quando ela se vê quase que forçada a entrar num relacionamento, por causa talvez de uma gravidez ou por outra razão, ela acaba entrando numa relação séria, muito jovem, sem ter planejado, sem ter realmente desejado aquilo, conforme manda o figurino. É normal que essa pessoa sinta-se presa, que ela sinta-se, poxa, eu não aproveitei minha vida o suficiente, eu queria ter feito outras coisas antes de me casar. Eu não estou condenando quem está nessa situação. Nós queremos conscientizar os que estão ainda bem jovens, que às vezes vão para a cama sem pensar, é só usar uma camisinha, eu estou da pílula. Nem sempre isso vai resolver o seu problema. E aí você se encontra, você acorda na manhã seguinte, ou você um dia recebe a notícia, você vai ser pai, ou você vai ser mãe. E aí toda a sua vida, todos os seus planos viram de cabeça para baixo. E você fica depois se amargurando, né? Poxa, eu não queria essa vida. Porque a Silvana sabe bem o que ela quer. Ela parece ter o entendimento, mas também ela tem a idade. Ela tem 27 anos, ela é 5 anos mais velha que ele. Então ela tem a maturidade, ela sabe o que quer, ela já é mãe. Então ela tem assim um certo plano para a vida dela. E ela quer estar ao lado de você, Rafael. Mas ele não acordou. Ele parece que não acordou ainda. Não é isso. Então, agora, Rafael, você tem que ter essa consciência. Você está nesse barco, então você vai ter que remar, meu amigo. Você vai ter que remar, você vai ter que olhar para frente, você tem que deixar o passado para trás e olhar para frente. Você tem que abraçar agora isso daí, fazer do limão uma limonada. Você vai ter que ser o pai, você vai ter que ser o marido, você vai ter que prover para sua esposa, arrumar a casa, passar a segurança para ela. Não agir como um menino, como um garoto. Porque ela já tem na mente dela esse pensamento, eu sou mais velha que ele, eu sou mais madura que ele. Então você tem que agir mais maduro do que a sua idade, porque você está num papel que requer isso agora. Então é preciso que você repense as suas atitudes, tá bom? Tem que falar com ela para onde vai, sim. Procure ajudar a respeito da casa, mostre para ela o seu plano com respeito à casa que vocês vão comprar ou quando vão alugar para morar no lugar de vocês. Então, mostre essa segurança para ela, tá bom? E ela não deve ficar também chateando, porque não é por aí que ela vai conseguir a mudança dele. É isso aí, eu ia falar, porque, Silvana, às vezes ele tá correndo lá para casa dos amigos, porque em casa é difícil. Se você vive criticando, você vive brigando com ele, eu não sei, ele não falou nada disso. Ele só falou que você não dá atenção para ele. Mas veja como que é o ambiente em casa. Qual o tipo de ambiente que você está passando para ele? Se é um ambiente chato, ruim, ele vai ter dificuldade de não querer ficar com os amigos. Ele não vai conseguir ficar ali naquela casa, tendo que ficar limpando a casa. Ele é um garoto de 22 anos, né? Então provavelmente a mãe dele fazia isso por ele. Então você tem que ter paciência, porque você é mais velho, tenha paciência, não ficar impondo. Ele precisa te ajudar sim, mas não seja aquela mulher chata, que ele chega no fim do dia em casa e ele tem que ficar ouvindo você falar ali, tá bom? Ajudá-lo a amadurecer, procure ser companheira. Parece que ele está dando falta da namorada que ele tinha antes. Então procure ser namorada para ele poder chegar mais perto de você e querer te agradar, tá bom? Desenvolver a confiança dele, a maturidade, para ele ser mais o homem da casa, tá bom? Agora, sabe o que os casais precisam de vez em quando? Um tempinho a sós. E o Cruzeiro The Love School é a desculpa perfeita para isso. O amor está no ar, o melhor em alto mar. Que tal mudar o roteiro e renovar o seu casamento?
Embarque com a gente no cruzeiro The Love School. São 4 noites no Splendor of the Seas, um dos maiores navios do mundo, que conta com essa super infraestrutura de lazer, segurança e muito conforto. E vamos ter atividades especiais para os casais, inclusive uma aula ao vivo a bordo aqui da Escola do Amor. Faça uma surpresa para quem você ama e reserve já a sua passagem pelo site naviotheloveschool.com. Navegue com a gente nessa viagem, cruzeiro da Escola do Amor. Não perca tempo, faça sua pré-reserva no naviotheloveschool.com. Nesse site você também poderá tirar todas as suas dúvidas. Estamos esperando vocês lá, hein? E agora vamos ao quadro que todas as mulheres adoram assistir, o Papo de Homem. Aí, depois de malhar, vamos pegar um filme? Qual filme? Tinha que ver um filme bom, né? Se não, hoje, esse fim de semana. Ver uma coisa com as mulheres. Tem que falar em filme? Tem um filme do... Acho que foi do ano passado, aquele filme Amizade Colorida, você viu? Vi, horrível. Mas tem uma atriz que participou, ela foi considerada a mulher mais sexy do ano. Mila Kunis. Mila Kunis. Que isso? Mais sexy do ano? Foi eleita ano? mais sexy do ano de 2012. Que isso? Eu não sei como que eles avaliam. Porque as pessoas, de modo geral, elas acham que uma mulher sexy é aquela que coloca roupas extravagantes, que chama a atenção dos homens, mas isso é uma atenção física, né? Se as mulheres soubessem realmente o que é ser sexy para o homem, elas iam fazer totalmente diferente. Porque é o que eu falo para a Cristiane sempre. O que eu acho mais sexy nela, não é que a aparência dela é linda, aparência, tudo mais. O que eu acho mais sexy nela é quando ela é confiante nela mesma. A mulher confiante, tanto é que você vê que a mulher, quando ela é difícil, o cara fica doido por ela. A mulher é muito fácil, não tem... Ele quer pegar, mas depois joga fora, né? Mas sexy, para realmente ter um relacionamento, para manter o relacionamento, a mulher tem que ser realmente mulher. Rapaz, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? As mulheres mais difíceis são as mais interessantes para os homens. Na Daniele, eu acho ela, o que me mostra e faz com que ela seja sexy para mim, é o romantismo dela. Porque às vezes a mulher é muito bonita, mas ela não tem esse toque de romance. Ela é uma mulher muito seca, direta, às vezes ela não sabe compartilhar esses momentos com o homem e por mais que ela seja bonita, perde o valor. Bonita, né? Na foto, né? Bonita para ter no pôster. Simplesmente. Mas pessoalmente ela acaba estragando tudo, né? Bom, chega de papo, vamos suar a camisa. Fica a dica aí, mulheres. Como eu disse, o que torna uma mulher sexy não é o que ela aparenta, mas principalmente o que ela transmite ao parceiro. E isso é muito importante porque existem vários momentos na vida do casal em que a beleza física fica de lado e outros valores vêm em primeiro lugar. E um desses momentos acontece quando chegam os filhos. E não há nada que mexa mais com o casal do que a vinda de um filho. São mudanças de hábitos, mudanças físicas que ocorrem no corpo da mulher e tudo isso pode interferir na vida sexual do casal, né? Mas como funcionam essas mudanças para o homem e para a mulher? Vamos ouvir a opinião do sexólogo André Kepp. Acompanhe. A mulher vai produzir a prolactina no período da amamentação. Esse hormônio diminui o desejo sexual, mas assim que esse período da lactação passar, é importante que o casal retome a sua vida sexual de antes. E os fatores psicológicos são os seguintes, né? O casal acha que porque está casado, tem um relacionamento sério, não pode mais brincar, não pode mais sair no barzinho. Então tudo isso é muito importante para que o casal retome uma vida afetiva e sexual da época do namoro. Tem 2 pilares do relacionamento. Um é a afetividade, quer dizer, o casal sempre manter a afetividade, o carinho, o namoro. E outro é o diálogo, o casal aprender a dialogar. Então, um casal que fala sobre todos os assuntos abertamente é um casal que vai se resolvendo, vai passando por todos os problemas afetivos e sexuais. Que recomendação a gente pode dar para o casal? Olha, volta a namorar, dá suas escapadas,
brinca, leva flores. E essa estimulação básica é que vai fazer com que o relacionamento, tanto afetivo quanto sexual, ele se ajuste novamente e volte a ser um relacionamento satisfatório. É impossível o casal querer ter a mesma vida, né, logo após a chegada do bebê, porque não é a mesma vida. Tudo está diferente. Agora a mulher, ela tem que se acostumar com aquela nova rotina, ela está extremamente cansada nos primeiros dias, não dorme quase, né, está amamentando. Então o marido tem que ser mais compreensivo nesse período inicial. Por outro lado, a mulher não pode ficar simplesmente usando a desculpa ou a razão de agora eu sou mãe, agora eu tenho que dar atenção ao bebê e simplesmente jogar o marido para o lado, esquecer, fazer o marido se sentir esquecido, porque aí, tudo bem, ela teve uma mudança muito grande no corpo, os hormônios, diminuiu a libido dela e tudo mais, mas ele não teve mudança nenhuma, ele está com a libido ainda como estava antes. E é muito importante ela ter esse equilíbrio, porque muitos maridos têm chegam a ter ciúmes do filho, né, da criança, porque a mãe a mulher só quer ficar com aquela criança, só fala na criança, não tem tempo para ele, não faz tempo para ele. Só para a criança. E nós sabemos que a criança realmente precisa da atenção demasiada no início. Mas isso não quer dizer que você deva ignorar completamente aquela outra pessoa ali, que é o pai dessa criança. E você precisa muito dele. Você, mãe e esposa, talvez você tenha que perceber se você está colocando uma atenção demasiada nos seus filhos. Talvez eles não são mais bebês, são já... Sabe, já tem 7 anos, 8 anos, 10, talvez já seja adolescente. E toda a sua preocupação está nos filhos. Ou talvez você, marido, até desligou da sua mulher. Porque você olha para ela e ela talvez não está se cuidando mais, como ela se cuidava antes, da aparência. O corpo dela já não é aquele quando ela não era mãe. E você passou a se desligar. E os dois têm que continuar investindo na relação e entender que os filhos é uma responsabilidade separada e o casamento é algo que os filhos precisam também, principalmente, muito mais do que leite, muito mais do que simplesmente ter lá a escola. Os filhos precisam dos pais estarem bem para irem bem também. Inclusive, é bom até mencionar que eu sei que tem muitas mães que gostam que os filhos durmam com elas na cama do casal, né? Isso nós não recomendamos, porque vocês precisam ter um momento a sós de vocês. Vocês precisam ter o quarto de vocês. Não acostumar a criança, né? Às vezes, uma noite ou outra, a criança está doente, tudo bem, mas não acostumar a isso. Tem gente que o filho está o tempo todo ali dormindo, né? Então, eles têm dificuldade até de ter intimidade à noite. Quando o marido não vai dormir no chão ou no outro quarto, né? Para o filho ficar na cama. Isso é errado. E a segunda edição da The Love School em revista deste mês já está chegando nas bancas. Inclusive, tem uma matéria especial sobre como recomeçar. Faça sua assinatura agora pelo site lovesschoolemrevista.com.br. E atenção, gaúchos, última chance. Na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, nós estaremos em Gramado, no Palácio dos Festivais, para mais uma aula ao vivo da Escola do Amor. E corram, porque os lugares estão acabando. Entre no site escoladoamoremgramado.com ou liguem para o fone 51-3284-0785 e garantam suas vagas. Está aí o número na sua tela. Não se esqueça, quinta-feira, dia 20, 8 da noite, na Avenida Borges de Medeiros, 2697 em Gramado. Mas você precisa reservar com antecedência, não basta aparecer lá sem a sua reserva. Esperamos todos vocês lá, tá bom? Aprendemos muito hoje, não é verdade? Agora é hora de revisar. Não reaja ao parceiro osso duro de roer, da mesma forma que ele ou ela age, mas cuidado para não se anular. E se você é um osso duro de roer, tenha consciência disso e decida mudar. É importante que após a chegada do bebê, ambos, pai e mãe, voltem a assumir os seus papéis de marido e mulher. E como falamos em sexo após os filhos, nós vamos ter uma aula exclusiva e especial somente tratando deste assunto. É a aula do sexo em um casamento blindado.
como ter intimidade total no seu relacionamento. Nós vamos ter essa aula no dia 29 de junho, aqui em São Paulo, ao vivo e transmitida por videoconferência para todo o Brasil em endereços especiais e nas capitais de cada estado. Nós vamos dar mais detalhes sobre isso para você no nosso site casamentoblindado.com. Reserve o seu lugar para participar deste evento único, uma aula onde a Cristiane e eu estaremos falando sobre este assunto com tanto tabu, com tanta má informação que existe por aí. Você vai aprender a aproveitar, desfrutar da intimidade no seu relacionamento. A Escola do Amor vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais. Uma declaração que tumultuou a mídia internacional. A musa do vôlei americano e modelo Gabrielle Reece disse que é submissa ao marido. Vamos entender melhor o que quer dizer isso. Será que ainda tem gente que acredita no amor à la Romeu e Julieta? Obrigada, alunos, pela presença e até lá. Tchau, tchau.